Eu sabia, tem gente que atuou o tempo todo. O cara teve a coragem de mentir no depoimento, mesmo sabendo que logo depois ia ser desmentido. Ficou feio pra tua cara, hein, Song? Mas nem tudo é tragédia. Teve casal que surpreendeu pela maturidade, mas também casal que, apesar de não sair junto lá do inferno, eu tenho certeza que se pegou horrores aqui fora. Eu sou Lois, comento e analiso reality shows do streaming, então se você é fã e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para acompanhar as minhas análises. O fim de semana começou com a pedrada de 6 episódios que a dona Netflix lançou no nosso peito e não teve carnaval que fizesse a gente querer desgrudar da tela. Vamos relembrar as escolhas finais lá no inferno para a gente entender o climão que ficou no estúdio do reencontro. Já quero começar falando da Mindy e do Song-Yu. Gente, por muito tempo eu torci por esse casal, acreditei que eles estavam em sintonia, se gostavam da mesma forma, mas o jeito que ele tratou a Mindy quando ela voltou do paraíso com o Subin, já subiu aquele cheirinho ali de red flag. Ele tinha ido para o paraíso com a Minasu e quando ele voltou, a Mindy, embora tivesse incomodada, tratou ele normalmente. E também não ficou ignorando ele. Já ele não. Ele desprezou e ignorou ela totalmente quando ela voltou, não perguntou como foi, nem nada. Eu achei aquilo ali uma atitude tão imatura, assim, sabe? Então, honestamente, ali eu já parei de torcer por esse casal. Porque pra mim a Mindy merece coisa melhor. Aí tivemos Hisun e Subin, que a gente já esperava, né, que esse casal ia sair junto. Aliás, todos a gente já esperava que iriam sair juntos. O único que surpreendeu foi a Gon, mas a gente já vai chegar lá. Depois de todo o caos que aconteceu com o Subin e a Minasu, ele encontrou ali a paz com a Hisun. E também, a partir do momento que o Subin desencanou da Minasu, ele começou ali a focar mesmo na Hisun e aproveitar o tempo que eles tinham para se conhecer melhor. Teve aquele negócio que o fofoqueiro do Song-Yu quis criar aquela intriga ali, contando para ela que o Subin tinha dormido na mesma cama que a Mindy, sem dar detalhes, e aí fez a menina ficar com dúvida e tudo mais, mas mesmo assim ele não conseguiu atrapalhar e eles acabaram se escolhendo no final e saindo juntos. Minasu e Sunhoon. A conversa que eles tiveram antes da escolha final, eu achei uma palhaçada, uma vergonha alheia. Ela falando que quando fosse escolher uma pessoa, ia escolher ele, e ele, let's go, baby. Momento vergonha alheia total. E por um momento eu achei que ele estava sendo trouxa, um coitado que estava ali se iludindo com as migalhas de atenção que ela dava para ele. Mas depois eu comecei a achar que no fundo ele estava ali fazendo um personagem. E eu sinto que ele usou uma máscara ali o tempo todo, que ele não é realmente daquela forma. Aqui fora deve ser totalmente diferente. Inclusive rolam até boatos polêmicos sobre ele. E ela escolheu ele, como a gente já imaginava, só para não sair sozinha mesmo. Conveniência pura. A Ju-Yoon e o Jae-jin. Tinha ali uma outra pessoa interessada na Ju-Yoon, que era o Hyun-jae. Ele ainda tentou a última vez no paraíso ali, ver se ia rolar alguma coisa, mas ela já tinha decidido que a escolha dela era o Jae-jin. Então, assim, o Hyun-jae foi a definição daquela frase, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Mas falando da Ju-Yoon e do Jae-jin, eu acho eles muito fofos juntos, acho que eles combinam, que a vibe deles bate. Ele tem o jeitão dele, ela gosta, ela curte, ela dá risada das coisas que ele fala. Talvez para outra pessoa seja sem noção, mas para ela dá certo, tá tudo certo. Pra mim, eles passam a vibe de casal recém-casado, que tá ali aproveitando a lua de mel, se acostumando, se adaptando um com o jeito do outro. Eu acho incrível eles juntos. E, finalmente, a Gon teve que se decidir e acabou escolhendo o Sunmin. Eu realmente acho eles juntos um tédio, não sei o que tanto eles conversam. Pra mim, a impressão que passa é que as conversas deles
Deviam ser tipo conversa de fila de mercado, como tá o tempo, tá tudo muito caro. Ou então a edição não mostrou, porque assim, não deu para entender o que tanto eles conversavam e o que tanto eles tinham em comum. Para mim, nada. Mas a gente sabe que o Egon ficou o tempo todo falando da Raon no paraíso e depois isso emputeceu a Go-1 e aí foi o que fez ela acabar não querendo escolher ele. Ela ficou na dúvida até o último minuto, porque no final ela ainda falou que o Egon trazia o melhor lado dela, a melhor versão dela à tona, que ela gostava disso. Ainda falou, vamos voltar para o paraíso, mas no final escolheu sumir. Então, assim, que nem os apresentadores entenderam nada, ficaram gag, passado, chocado. E a gente também. Aí vamos para o reencontro, a produção não é nada besta, colocou exatamente todo mundo que teve polêmica, rolo, triângulo, quarteto, juntos para assistir. O Subin e a Minasu mal conseguiam se olhar, dava para ver nitidamente o desconforto, a tensão de estarem no mesmo ambiente. A Risun estava claramente rindo o tempo todo de nervoso, de desespero, e o Sunhun para mim parecia que não queria nem ter ido. Uma coisa que eu não lembrava é que a Risun logo no primeiro dia ali no almoço já tentou se aproximar do Subin e a Minasu também não sabia, não tinha se tocado nisso. Aí ela percebeu que mesmo a Risun sendo mais na dela, mais tímida e calada, foi para cima dele, tomou iniciativa, porque estava afim dele desde o começo. A cena ali do jogo da verdade, da fogueira, a Mindy falou que realmente não gostou quando a Minasu escolheu o Son Will, mas assim, a Minasu pediu desculpa e ela, não pô, relaxa, de boa. Ué, não sustentou. E aí a Minasu mostra que realmente ela é uma pessoa que tem muito orgulho. Porque ela disse que o orgulho dela dizia que ela não deveria se arrepender de nada. Mas que, na verdade, ela se arrependia da forma que ela agiu. Que não queria ter sido a pessoa que causou. Isso porque ela nem imaginava o impacto que ia causar tudo que ela fez aqui fora depois que fosse exibido. Aí ela reconheceu verdadeiramente, ou só para as câmeras? Não sei, fica aí a dúvida. Que ela só pensou nos próprios sentimentos, não pensou em como o Subin ia se sentir quando ela fez aquilo tudo ali na fogueira. E que no final, a verdadeira inimiga dela foi ela mesma. Porque se ele mudou com ela, foi por causa das atitudes dela. 6 meses depois, ela finalmente reconheceu. E aí, o episódio foi a gente vendo a Minasu se desculpando por tudo e sentindo vergonha das atitudes que teve. E ali naquela parte do casaco, aonde ela ficou puta porque a Risun tava desfilando com o casaco do Subin, e aí ela vira e fala, eu sou a tia Minasu, não vou tolerar isso. Ela fala que, gente, já passaram 6 meses, eu amadureci. Uma nova mulher. E aí tem um momento onde a Minasu e a Mindy estavam no desculpa, te desculpa, tá tudo bem, tranquilo, eu te entendo, para a Minasu falando pro Sunhun que ela era a mais legal de todas, que emprestava o biquíni para as meninas e que as meninas não gostavam dela, né? Coitadinha, injustiçada. E aí a Mindy fala, emprestou o biquíni para mim. Tava falando de mim, então? Eu não imaginava que isso tinha sido sobre a Mindy, uma indireta ali. Eu achei que realmente ela emprestou o biquíni para várias meninas. E a Mindy fecha a cara na hora. Se era para me emprestar e depois jogar na cara e lá falar mal de mim para os outros, que não tivesse emprestado. Pois é. E aí a gente acha que a Mindy vai se tocar de quem realmente a Minasu foi ali dentro e vai botar o pé no freio e se afastar, mas não é isso que vai acontecer. Porque quando passa a cena daquela conversa que finalmente a Mindy botou a Minasu na parede, falou que ela tinha que se decidir, que ela era muito indecisa, a Mindy viu ali que ela chorou depois. E aí aquele choro
desandou tudo. Porque a raiva que a Mindy tava já passou por causa da empatia e da sororidade. Uma coisa é você ter empatia porque algo que você fez ou falou pode ter magoado alguém. Aí você se desculpa por aquela coisa específica, se você acha que tem necessidade. Eu acho que não tinha que se desculpar por nada. Porque ela só falou ali a real, não desrespeitou, não xingou, não voou no cabelo dela, então pediu desculpa pra quê? Mas ok, ela se sentiu mal ali de ter feito a menina chorar. Agora, por causa disso, tu ficar se desculpando por tudo? No final ali, o Sonwil fala que no momento da escolha final, ele parecia indiferente, que ele deveria ter sido mais sincero, que ele reconhecia que não se esforçou bastante e que a Mindy pediu para ele, né, falar mais do que ele sentia, se esforçar mais, e ele disse que ia fazer isso aqui fora. Aí a produção pergunta, e você fez? Aí ele olha pro ladinho, não, mas ele não demonstra arrependimento em momento algum, gente. Ele, você fez isso aqui fora? Ele, dá vontade. E aí começa um momento de contradição, porque ele estava mentindo claramente ali no depoimento. Vocês conversaram e se viram aqui fora? Ele, conversamos um pouco. Não ficaram juntos, mas que são até amigos. E a Mindy, não, a situação é complicada, a gente não conversou e foi ele que terminou. E ela fala ainda que foi uma coisa de um lado só, dando a entender que ela procurou ele, mas que ele cagou ali, dando a entender que deu até um ghosting nela. Dá pra ver que o Sonwil tá ali com aquele sorrisinho falso dele, tá tentando manter as aparências pro negócio não ficar feio pra ele, enquanto a Mindy tá muito triste, frustrada, decepcionada, e ela lança ainda no final aquela frase que cortou o coração. A pessoa que eu gostava ainda está no inferno. Ela idealizou uma coisa, depois viu que ele era uma pessoa completamente diferente aqui fora. A Minasu e o Sonwon, a gente já tinha certeza que não ia dar em nada, não sei nem se mantiveram uma amizade. E nas redes sociais saíram por aí imagens do Sonwon com uma mulher, né, até de mão dada. Então, provavelmente ele já está namorando mesmo com outra pessoa e nem quis ficar falando muito nesse reencontro aí não, porque a fila já andou. O Subin e a Risun tiveram ali aquela complicação da distância, porque ela ficou só um mês ali na Coreia ainda depois que o programa acabou, depois ela voltou para os Estados Unidos para estudar. Ele começou a ficar meio inseguro, assim, de se deveria tentar levar isso adiante. Não dá para entender essa insegurança que ele ficou aí, porque eles nem iam ter como ir se conhecendo aos poucos, já iam se separar. Mas depois ele pensou que ela não ia ficar lá para sempre, que daqui a pouco ela ia voltar e eles iam ter essa oportunidade. E agora ela já voltou, eles já saíram algumas vezes e esse casal tem tudo para dar certo. E eu fiquei esperando que ia ter uma conversa final ali da Mindy com o Sonwil, mas nem isso aconteceu. Provavelmente ele que nem quis conversar com ela, porque ele ia falar o quê, né? Ia ter que sustentar aquela cara de pau dele por muito tempo. E ele não aguentava mais. E foi até melhor, para ela não ter que passar por mais essa situação aí constrangedora que não ia levar a lugar nenhum. Eu confesso que o episódio 2, que foi o próximo grupo a assistir, eu fiquei com um pouquinho de preguiça de assistir. Porque, né, Raum, Yejin, pensei, não vai ter muita coisa, não vai render muita coisa. Mas aí a gente se surpreendeu, porque o Hyun-jae ficou rindo da situação e dele mesmo o tempo todo, entendeu? Quando você tá na merda, a melhor coisa que você pode fazer é rir de si mesmo, aliviar o clima. Porque até o último ele achou que tinha chance com a Ju-yoon, não fazia ideia de como ela tava ali no momento Love's in the Air com o Jae-jin, sempre que eles estavam juntos. O Jae-jin não fazia ideia que aquele jeitinho dele de andar com as mãozinhas para trás ia virar meme, porque iam até colocar uma musiquinha, trilha sonora, combinando perfeitamente.
Uma coisa que eu achei maravilhosa foi o Jaydin falando que quando ele foi pro primeiro paraíso com a Yejin, ela falou que quando ela estava num relacionamento, ela tinha que ser a prioridade e que tinha que ver a pessoa todo dia e ficar colado o tempo todo. Aí o Jaydin falou que naquele momento ele já percebeu que eles não iam dar certo. E já, ó, cortou ali qualquer chance de tentar ter alguma coisa. E aí ela rebate dizendo que ela queria conversar coisas profundas e ele queria só ficar brisando nos papos de imaginação. Imagina o Jaydin tomando um chazinho. Vocês podem imaginar isso? Eu fico imaginando a brisa que ele ia entrar. Ia ficar assim, ó. A Yejin, que se transformou numa grande planta, chegou um momento que eu nem lembrava mais que ela fazia parte do elenco, diz que se arrepende de não ter curtido mais ali as vezes que ela foi para o paraíso, mas que também ela reconhece que a autoestima dela naquele momento estava baixíssima e aí ela não teve energia para curtir, para tentar conhecer outros caras, tentar se aproximar de ninguém. Ela estava num momento bem bad vibes e aí, coitada, não conseguiu sustentar ali o que o programa pedia. E aí a Jo-yoon fala que o Hyun-jae era muito bonito. Então deu para entender que ela preferia aquela beleza mais exótica, que é o caso do Jaydin. Então você pensa que ser feio é o único problema para você não ser escolhido? Às vezes, se você é bonito demais, também vai se transformar num problema. E ela também prefere os caras que vão mais devagar, não que ficam ali já entregando tudo e devoção total para a pessoa e elogiando o tempo todo. E foi isso que ele fez, né? Talvez se ele tivesse conversado com outras e depois voltado nela, ela até teria ficado interessada nele. O erro dele foi ser fiel demais, cadelinho demais. O que eu gostei é que eles deixaram o episódio leve, ficaram rindo de si mesmos, zoando, brincando o tempo todo, não ficou climão. Eu não senti em momento algum esse climão. E até o Hyun-jae fala que hoje não tem constrangimento nenhum com a Jo-yeon, que eles são amigos, e que isso acontece porque ele sabe que ela tá conversando, né, mantém contato, tá ali praticamente junto com o Jaydin, mas que se ele soubesse que eles terminaram, ele ia tentar de novo. Esse não é coreano não, esse é praticamente um brasileiro, não desiste nunca. O próximo grupo a assistir é Go-eun e seus 3 maridos. Um quadrado amoroso. O que deu para perceber é que o Hyun-woo é mais ou menos como o Hyun-jae, só que com menos carisma ainda e mais introvertido. Porque ele não tinha papo, só ficava o tempo todo falando que estava afim, que ela era linda, que ela era fofa. E na arte da conquista é preciso de um pouco de mistério, tem que ter aquela coisa de esconder um pouquinho o jogo. Tu entrega tudo logo de cara, para muitas pessoas perde a graça, perde o encanto. A Go-eun e o Igon claramente tem muita química. A forma que eles se olham é diferente. Você percebe a tensão ali enorme entre os dois. E claramente houve uma falta de comunicação e alinhamento ali, porque ele ficou achando que ela gostava de verdade do Sunmin, não estava tão afim dele assim. Ela achava que ele estava afim da Raum, porque ele ficava o tempo todo falando dela. Então, não conversaram para esclarecer as coisas e falar, você gosta de quem afinal? Né? E vice-versa. Não. E a falta de comunicação atrapalha tudo, gente. Não tem relacionamento que sobreviva sem uma boa comunicação. No fim, ela escolheu o Sunmin porque foi a escolha segura ali naquele momento. Ela sabia que ele gostava dela, que ele demonstrava, que ele não deixava ela em dúvida em momento nenhum. Então, é melhor eu ir aqui no seguro
do que arriscar algo e depois dar tudo errado. Só que ela fala que depois que o programa acabou, o Sunmin sumiu. Então, assim, mais um ghostingzinho que rolou, por essa eu não esperava. Eu achava que eles iam se tornar bons amigos. E no final tivemos a certeza, a Go-eun e o Igon marcaram um date que o próximo episódio foi só o date deles dois. E ali eles estavam se segurando porque estavam sendo filmados. Porque eu tenho certeza que se não tivesse câmera nenhuma ali, eles tinham se pegado horrores. E, para terminar, eles ainda marcaram um outro encontro para depois, de sem câmeras, né? Ali a sós, para eles fazerem o que eles queriam, porque ele não ia poder estar na viagem final. No começo dessa viagem, tava um clima de confra da firma, porque foi em dezembro, próximo a Natal e tal. Então tava aquele clima maravilhoso ali, né, de paz e harmonia. Só que no jantar eles beberam um pouco e o Sunhoon já pesou o clima, falando ali pro Subin, né, conversando com todo mundo, que ele e a Risun tinham saído juntos em Nova York e que ela bebeu, né, muito, que ela era boa de copo, que ela tomou vodka e não sei o que e tal. O Subin ficou com uma cara meio esquisita, deu para ver que não estava muito legal aquele papo ali. E aí uma coisa que me irritou um pouco foi o fato de toda hora ficarem pegando no pé do Subin e da Risun, porque eles estavam muito juntos, de casalzinho ali. A Mindy também, não sei se eu tô doido, mas parece que estava tentando de alguma forma atrapalhar os dois. Não sei se é porque ela se arrependeu de não ter investido mais nele, ou se ela só estava zoando mesmo, pegando no pé, eu não sei. Mas me irritou um pouco. Porque assim, gente, eles ficaram meses separados. Ela tinha acabado de voltar para a Coreia e eles se viram um pouco, né? Então, eles estavam aproveitando o momento aí desse reencontro, de estarem juntos, de passar mais tempo juntos, matando a saudade. E também não podemos esquecer que é um reality show e que é claro que precisa disso, né? Um dos únicos casais que de fato ficaram juntos depois do programa, o público queria ver aí eles dois juntos, né? Esse clima de romance. Então tinha que ter sim. Parem de pegar no pé dos dois, deixa esse casal de pombinhos aí namorarem e ficarem juntinhos o quanto eles quiserem. E um momento que eu achei maravilhoso foi a direta e reta que o Subin deu ali no jogo que eles estavam fazendo, do Jenga da Verdade, quando perguntou o que ele não suportava no namoro, e ele respondeu: gente que não decide sobre o que sente. Foi assim, ó, pá, certeiro pra Minasu. E é óbvio que ela entendeu que era para ela e falou: desculpa aí, hein, foi mal. Ficou muito claro que o Subin não aceitou, não digeriu essa história, tudo que aconteceu ali no paraíso, que ela fez com ele, guardou mágoa e rancor no coraçãozinho e não queria ver ela pintada nem de ouro na frente dele. Minasu e Mindy vão conversar juntas e se resolve, e pede desculpa e não sei o que lá. Eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas ficou uma forçação de barra essa amizade aí das duas, que olha, eu não consegui engolir. O maior plot twist seria se no final a gente descobrisse que essas duas acabaram se pegando. Já pensou? Me surpreendeu a atitude do Subin em ir depois conversar com a Risun, né, sobre essa história aí da bebida e tal. Ela ficou tentando se explicar, dizendo que não, que ela não passou do ponto, que ela não, né, não deu um PT, não passou uma vergonha, nada disso. Ele ficou falando que sabia que ela não passaria do limite, mas que mesmo que tivesse acontecido, estava tudo bem, não tinha nada de errado com isso, ela tinha saído com as amigas, poderia beber sim, e estava tudo certo. E aí ele fala que eles têm que se concentrar no que eles têm, no que eles sentem, confiar um no outro, né, no que um diz para o outro, não deixar que opiniões e coisas que as pessoas de fora falem e façam atrapalhem o relacionamento deles. Eu não esperava essa maturidade do Subin, né? Gostei muito desse posicionamento dele
E acho que se eles continuarem conversando sobre tudo, esclarecendo as coisas, mantendo uma boa comunicação, tem chance desse relacionamento dar muito certo aqui fora. E eu torço por isso. E no fim das contas, entre climão, ghostings e tudo que rolou, finalizamos com Jae-jin e Ju-young vendo as estrelas num clima romântico. O Jae-jin falando sobre astronomia e civilizações antigas e os egípcios. Aquele jeitinho nerd de alma velha dele realmente conquistou o coração da Ji-young e eles formam um casal muito fofo. Mas e vocês, o que acharam desse reencontro? Vocês acham que a Minasu realmente se transformou aí nesses 6 meses e agora é uma nova mulher? Ou tudo isso não passou de um puta medo do cancelamento aqui fora? E o Song-will realmente foi um babaca com a Minji? Ou será que ele só não soube lidar muito bem com o fim aí do programa, com a forma que as coisas aconteceram e merece o perdão? Me conta aqui nos comentários tudo que vocês acharam desse reencontro. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever também aqui no canal para a gente continuar analisando as polêmicas e red flags que irão surgir nos próximos realities que eu vou acompanhar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo!